Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o espaço linha de uma matriz e como que a gente pode determinar esse espaço, tá? Então vamos lá, o que é o espaço linha? Então, dado uma matriz A aqui, com m linhas e n colunas, eu vou chamar de VI os vetores linha dessa matriz, claramente aqui são todos vetores do Rn, tranquilo? E aí o espaço então gerado pelos vetores que formam as linhas da matriz, a gente vai chamar de espaço linha da matriz A e a gente vai representar dessa forma aqui. Então, só um exemplo aqui, para a gente começar. Então, se eu pegar essa matriz A aqui, ó, formada por esses três vetores aqui, ó, 1, 2, 1, três vetores linha no caso, né? 1, 1, 0 e 0, 2, 1, tá? Então, eu tenho aqui três vetores linha, né? Esse aqui é o V1, esse aqui é o V2, esse aqui é o V3, tá certo? O V1, o V2 e o V3 aí bem delimitados. Então, o espaço linha dessa matriz é o espaço gerado por esses três vetores, né, que é o V1, V2 e V3, V1, V2 e V3, que nesse caso, explicitamente, são os vetores, é o espaço gerado pelos vetores 1, 2, 1, 1, 1, 0 e 0, 2, 1. Nesse caso em particular, não estou provando, vou deixar vocês fazerem como exercício, esses três vetores são linearmente independentes, então se eles são linearmente independentes, a gente pode garantir que o espaço gerado por esses três vetores é todo R3. Mas na busca da gente procurar uma forma mais simples da gente encontrar quem é o espaço gerado por esses três vetores, e a gente vai fazer um exemplo mais aqui para frente, a gente vai começar por essa proposição que diz o seguinte, que duas matrizes equivalentes geram o mesmo espaço linha, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, já tem algumas aulas que isso foi falado, que são sobre as operações elementares de linha. Nós temos três tipos de operações elementares de linha, então só para lembrar. Que são elas quais? São. Então, as três operações elementares de linha são: a primeira, a gente pode permutar, né, duas linhas da matriz. Então, dado uma matriz, a gente pode permutar duas linhas da matriz, permutar a linha I com a linha J. Eu tenho a segunda, que é trocar uma linha por um múltiplo escalar dela mesma. Então, eu posso multiplicar uma linha por um múltiplo escalar e trocar por ela mesma, tá certo? E a última é fazer uma combinação linear entre duas linhas. Então, é trocar uma linha por uma combinação linear entre essa linha e um múltiplo escalar de outra linha. Tá? Então, essas são as três operações elementares de linha que a gente trabalha. Então, pegando uma matriz, por exemplo, como essa, então o que a gente pode fazer é trocar duas linhas de posição, que é a primeira. Posso pegar uma linha e multiplicar por um determinado escalar, uma constante. E por fim, eu posso pegar, por exemplo, a primeira linha, somar com a segunda e trocar a segunda linha por essa soma. Então, essas são operações possíveis aí. E essas três operações, no final das contas, elas não alteram o espaço-linha. Por que elas não alteram o espaço-linha? Então, por exemplo, vamos separar em casos aqui, ó. Eu vou separar em caso 1, 2 e 3 mesmo, porque a gente tem três operações elementares de linha. Então, o caso 1 aqui, ele vai ser o seguinte. O caso 1, se você simplesmente permutar, né? Então, se a gente tem aqui que as linhas da matriz, né? Se a gente tem que as linhas da matriz são essas n linhas aí, chamar de m para ser compatível, né, com o que a gente definiu acima. Então, se a gente tem uma matriz que tem m linhas, tá? Cada uma dessas linhas tem n entradas, ok? Então, se eu simplesmente permutar duas linhas de posição, isso não vai alterar, isso não vai alterar o espaço linha, porque a combinação linear, né, se Z é um elemento que pertence a este gerado aqui, né, ao conjunto normal, então certamente ele é uma combinação linear, né, desses vetores aí, AV1, mais etc, até o AM vem M, essa combinação linear não vai mudar, tá? Se esse elemento está neste conjunto ou neste conjunto aqui. O vetor vai ser o mesmo, tá? Basicamente, o que você vai estar mudando é a posição na adição aí. Então, claramente nesse caso, se você simplesmente troca duas linhas de posição, você
não vai mudar o espaço gerado, tá certo? No caso 2, eu vou deixar para vocês como exercício, para justificarem aí por que que não muda, e vou fazer o caso 3 aqui, ó. Caso 3 é quando eu pego uma linha da matriz e combino com outra linha, fazendo essa combinação linear aqui. Então, eu pego uma linha e somo um múltiplo de uma outra linha nela. Então, neste caso, o que que acontece? É como se eu tivesse preocupado com este conjunto aqui, ó, que é o V1, etc., até o VI mais K, VJ, VJ, etc., até o VM. Então, eu estou interessado em saber qual que é o espaço gerado por este conjunto aqui, tá certo? Então, eu vou pegar o seguinte, chamar isso aqui de, como a gente ainda não sabe quem que é esse cara aqui, eu vou chamar esse cara de M, tá? Então, eu vou pegar Z, um vetor nele, neste conjunto, seja Z um elemento desse conjunto M aqui que eu chamei. Então, certamente, se ele é gerado, né, por esses vetores, então ele é uma combinação linear. Então, Z é uma combinação linear dos vetores, então aqui eu vou chamar de A1, V1, etc. Mas até o AI, VI mais K, VJ, beleza? Mais etc. até o AJ, VJ, mais etc. até o AM, VM de Maria. Mas olha que interessante. Como eu tenho VI, eu tenho VJ aqui, ó, eu vou juntar esse VJ com esse outro VJ que eu tenho aqui. E aí, o que a gente vai obter vai ser o seguinte: AI, V1, mais etc., mais AI, VI, mais etc., mais AI, K, mais AJ, VJ, etc., AM, VM. Isso aqui, na verdade, é uma combinação linear das linhas da matriz. Tá? Isso aqui já é uma combinação linear das linhas da matriz. Significa que este vetor que está aqui, este vetor todo que aparece aqui, ele pertence, na verdade, ao espaço gerado por esses vetores aqui, V1 até o Vm, né, de Maria, que é o L de A. Então, a minha conclusão aqui, portanto, a nossa conclusão aqui é a seguinte, que o conjunto M ele está contido no gerado por A. E aí, como que a gente faria a volta, né? Como é que a gente pega um elemento do gerado do A e mostra que ele também pode ser escrito como uma combinação linear desse jeito aqui? É tão trivial quanto, né? Tão trivial quanto. Então, por outro lado aqui agora, só para a gente finalizar, por outro lado, se Z é um elemento aqui, né, do gerado do espaço linha, que é o gerado pelos vetores linha da matriz A, nós temos o seguinte, que ele vai ser uma combinação linear, que o Z vai ser uma combinação linear desses V's aí, né? Então ele vai ser, chamar de B aqui, ó, B1, V1, B2, V2, etc. BI, VI, etc. BJ, VJ, etc. BM de Maria até VM de Maria. Perfeito? Então a gente tem que esse vetor ele vai ficar escrito dessa forma. Mas olha que interessante. Eu gostaria de ter aquela combinação linear aqui, né? Gostaria de ter aquela combinação linear de VI mais K, VJ como sendo um vetor do meu espaço gerador. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar e subtrair. Vou somar e subtrair um elemento conveniente. Quem vai ser o elemento conveniente no caso aqui? Ó? Então eu tenho aqui BI e VI, eu vou somar então BI, K, VJ, e aí claramente, se eu estou somando este vetor aqui nessa combinação linear, eu vou ter que retirá-lo, e vou retirá-lo aqui, ó, junto do vetor VJ até, né, chegar até o final aqui da minha soma, beleza? Então eu vou juntar esses caras aqui, e vou juntar esses dois caras aqui. Aqui eu tenho o BI que eu posso colocar em evidência, e aqui eu tenho o vetor VJ que eu posso colocar em evidência, e o que vai nos dar o seguinte, ó, BI, V1, etc., até BI, VI mais KVJ, mais etc., mais... Vou botar o VJ em evidência, então vai ficar VJ menos BIK, VJ, etc., até BM de Maria, VM de Maria. Perfeito? E este
Este vetor z, então, aqui, o que eu concluo é o seguinte, que este vetor z, ele pertence ao gerado por quem? Pelos vetores v1, etc., vi mais kvj, etc., vj, até o vm, né? E aí, portanto, a nossa conclusão aqui, ó, portanto, a nossa conclusão é que o espaço gerado pelo A está contido no M, e aí, como a gente já tinha feito a implicação anterior, temos então que os gerados aqui são iguais, tá? Eu não provei todos os casos, eu deixei alguns como exercício, mas aqui a gente garante, né, que independente da operação elementar de linha que a gente usa, a matriz equivalente gera o mesmo espaço da matriz original, beleza? E aí, como conclusão desse fato, como consequência, na verdade, desse fato, a gente tem esse teorema aí que diz o seguinte: as linhas não nulas de uma matriz ATIL na forma escalonada e equivalente à matriz A formam uma base para o espaço linha de A. Então, o que que a gente precisa fazer aqui, na verdade, como a gente já sabe que do teorema anterior, né? Então, aqui do teorema anterior, do que a gente tem? Temos que, se, como as matrizes, né, como A e A tio são equivalentes, então elas geram o mesmo espaço linha, por conta do teorema anterior. São equivalentes, elas geram o mesmo espaço linha. Como eu estou usando a palavra base aqui, ó, a palavra base aqui é o tchan do negócio, como a gente está atrás de uma base, então falta a gente mostrar o quê? Que esse conjunto de vetores, né, da matriz na forma escalonada, eles são linearmente independentes, tá? Então temos como A e a tio são equivalentes, elas geram o mesmo espaço linha, falta apenas mostrar que os vetores não nulos, tá? Que os vetores não nulos de ATIL, porque a ATIL pode conter uma linha de zeros, né? Então a gente pode ter vetores nulos aí nessa, nessa matriz. Então falta mostrar que os vetores não nulos de A são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, a gente então conclui que eles são uma base. Então, sejam aqui, né? Vamos supor aqui, ó. Supor que os vetivos aqui I são os vetores linha de ATIL. O que esses vetores têm de interessante, tá? Eles têm o seguinte, bem, vamos fazer uma combinação linear, como eu quero mostrar que eles são LI, eu vou fazer uma combinação linear deles dando zero, tá? Mas o que eles têm de interessante? Eles têm o seguinte, então, se eu fizer uma combinação linear, então A1, VTIL1 mais A2, VTIL2, etc., até um A n de nada e VTIL n de nada igual a zero, tá? Vou chamar de n não, vamos chamar de L de lápis aqui, ó. Vou chamar de L, tá? Que a gente estava usando anteriormente M de Maria, vamos chamar de L aqui, não tem problema. Se a gente fizer uma combinação linear dando zero, esses vetores aqui, primeiro, que eles estão ordenados da seguinte forma: se eles estão na forma escalonada, então a primeira linha, a segunda linha, etc., elas têm uma ordem que é a seguinte, só para lembrar vocês. A primeira entrada não nula de cada um desses vetores é sempre 1, certo? Quando eles estão na forma escalonada. Então, cada linha dessa aqui, ó, o primeiro elemento não nulo é 1. Perfeito? E qual que é a segunda condição que a gente tem de interessante aqui em todos esses vetores? É que se o elemento não nulo, né, se o primeiro elemento não nulo aqui acontece na coluna 2, então certamente o deste aqui não pode acontecer na coluna 2, ele tem que estar à direita, então vai ter que estar na coluna 3, por exemplo, tá certo? Então, se este camarada aqui, o primeiro elemento não nulo, ocorre na coluna 2, esse aqui vai ter que acontecer na coluna 3 ou
para frente, tá? Então, na verdade, o que está dizendo é o seguinte, que o elemento não nulo da linha de baixo está sempre à direita. Então, significa que o primeiro elemento não nulo desse cara ele está numa posição, desse aqui está numa posição à frente, desse aqui vai estar numa posição, o do L vai estar numa posição à frente de todos os anteriores, tá? É crescente a distância aí entre dois vetores da primeira posição não nula com relação à coluna. Beleza. Esse é um fato importante. O último fato importante que tem da forma escalonada é o seguinte: na posição onde tem um elemento não nulo, o primeiro elemento não nulo, todo mundo que está naquela coluna é zero, menos o elemento não nulo daquela linha. Então, por exemplo, se o primeiro elemento não nulo aqui desse vetor V2 acontece na segunda coluna, então, tirando essa posição desse vetor linha, que é 1, todas as outras posições com relação aos outros vetores vão ser zero também. Tá certo? Então, o que isso aqui garante automaticamente? Então, pela construção da forma escalonada, então, toda essa discussão que eu falei aqui em palavras, então, pela construção da forma escalonada, escalonada de Atil, né? Nós temos necessariamente que esses AIs aí, eles vão ser igual a zero para todo I. Só para ficar claro, só para a gente fazer um exemplo aqui do que eu estou dizendo, a nossa forma escalonada ela vai ter alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Então, se eu pegar aqui com 4 linhas, então a nossa forma escalonada ela vai ter alguma coisa nesse sentido aqui. Tá certo? Então, quando eu fizer a multiplicação, então, por exemplo, aqui por A1, aqui por A2, aqui por A3 e aqui por A4, então, este cara aqui vai ser o que vai comparar com a primeira entrada deste vetor aqui, ó. Não se esqueça que isso aqui é um vetor de L entradas, né? Isso aqui é um vetor com L entradas. Então, essa primeira entrada, né, vai comparar com a primeira entrada desse cara. Essa segunda entrada vai comparar com a segunda entrada. Essa terceira entrada vai comparar com a terceira entrada. E essa quarta entrada vai comparar com a quarta entrada. Significa então que todos esses vetores, né, todas essas constantes vão acabar sendo zero, o que faz então com que esses vetores então aqui, portanto, são linearmente independentes. Então, isso aqui implica que os VIs tio são LI. Tá? Como a gente queria. Sei que a discussão aqui foi mais em palavras do que escrita, mas a ideia é essa: a gente está usando a forma da matriz escalonada para chegar exatamente no resultado que a gente quer. Perfeito? Então, como consequência do último teorema, então, a gente tem esse corolário aí que diz o seguinte, que o posto da matriz A corresponde exatamente à dimensão do espaço linha de A. Então, a gente sabe o seguinte: pelo primeiro teorema, o espaço gerado por A e o espaço gerado por ativo é o mesmo, certo? Significa que as dimensões do espaço gerado por A é exatamente a mesma dimensão do espaço gerado por ativo, certo? Mas a dimensão do espaço gerado por ativo é exatamente a quantidade de vetores linearmente independentes que gera esse espaço. E a quantidade de vetores linearmente independentes são exatamente o posto da matriz. Então, isso aqui é o número de vetores LI que geram, né, o L de A til, mas isso aqui é exatamente o número de vetores LI de A til. Mas isso aqui é o posto de A. E aí, portanto, esse corolário está demonstrado. Beleza? E aí, como último exemplo, só para a gente acabar, eu gostaria de fazer o seguinte, que é determine aqui o espaço gerado por esses três vetores aqui. Ó. Pelos vetores V1, que é 1, 2, 1, o V2, que é 0, 1 e 1, e o V3, que é 2, 3 e 1. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer para encontrar o espaço gerado por esses três vetores?
Então a gente vai usar as ideias da matriz linha aqui, né? Então eu vou pegar e construir uma matriz A que leva esses três vetores V1, V2 e V3 como linha. Então a matriz é 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 3 e 1. Vou escrever então essa matriz na sua forma escalonada, né? Então eu vou gerar aqui uma matriz equivalente a partir dela. Então eu vou fazer a seguinte operação elementar de linha. Eu vou trocar a linha 3 por... Então eu vou trocar a linha 3 por linha 3 menos duas vezes a linha 1. Eu vou tentar chegar num processo de escalonamento aqui para a gente encontrar qual que é o espaço gerado por esses três vetores. Então, se eu estou mexendo só na linha 3, a linha 1 ela vai permanecer igual. A linha 2 também vai permanecer igual, mas quando eu faço a linha 3 menos duas vezes a linha 1, então aqui vai ficar 0. Então, 2 vezes menos 2 mais 3 dá menos 1, aqui dá menos 1. E aí, eu tenho aqui 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais 1, então aqui vai dar menos 1 também. Então, olha que coisa interessante. Aqui eu posso fazer, né, agora, pegar a linha 3 e trocar pela linha 3 mais a linha 2, fazer mais uma combinação como essa, e a gente vai obter, então, essa matriz aqui, ó, 1, 2, 1, 0, 1 e 1, aqui vai ficar 0, 0, 0. E aí, para a gente finalizar o processo de escalonamento, a gente precisa fazer mais uma sequência de operações elementares de linha. Eu preciso zerar este cara aqui. Então, eu vou pegar este vetor e vou combinar este vetor com este vetor aqui de cima, fazendo o seguinte: o vetor primeira linha eu vou trocar por a primeira linha menos duas vezes a linha 2. E aí, quando eu fizer isso, eu vou obter, então, a forma escalonada da matriz. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. E aqui é 1 menos 2, então aqui vai ficar menos 1 e 0. Beleza? Então, o espaço linha, né, dessa matriz aqui, dessa matriz escalonada, né, o espaço linha dessa matriz, que corresponde exatamente ao espaço gerado por aqueles três vetores, ele é o gerado, então, por esses dois vetores aqui, ó, 1, 0 e menos 1, e 0, 1 e 1. Que neste caso é a mesma coisa dizer que são todas as combinações lineares possíveis e imagináveis desses dois vetores aqui. Então, aqui, x e y pertence aos reais. Ou seja, isso aqui, na verdade, vai ser o conjunto dado por x, aqui vai ser y, e aqui vai ser y menos x com x e y pertencentes aos reais. Isso aqui é a mesma coisa de dizer, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o subespaço, isso aqui é um subespaço, né? O subespaço do R3, que ele é dado por z igual a y menos x, é o espaço gerado pelos vetores V1, V2, V3. V1, V2 e V3. E é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Muitíssimo obrigado.